E aí, galera, beleza? Voltando aqui para fazer mais um vídeo explicando o conteúdo do terceiro ciclo, né? Terceiro ano para vocês aí. E agora nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre essa questão da Constituição, né? Lembrando, sempre firme, sempre forte, não deixando a peteca cair, mesmo muitas vezes parecendo que a gente está remando contra a maré, né? Mas os frutos do nosso trabalho e do nosso esforço, eles serão colhidos, independente se seja pelos professores, como também pelos alunos. Se você é um aluno que está se esforçando para aprender, mesmo nessa dificuldade toda que a gente está vivendo, tem certeza que você vai colher o fruto do seu trabalho. Talvez não seja agora, mas um dia vai chegar. Da mesma forma, eu ou os outros professores estão se esforçando para não deixar a peteca cair. Eu tenho certeza que os frutos do trabalho serão colhidos. E mesmo que a gente não veja o resultado do nosso esforço, pelo menos a consciência limpa de estar procurando fazer um bom trabalho, essa daí ninguém pode tirar. A gente está procurando fazer o melhor, mesmo com as dificuldades, com as limitações, né? A gente está tentando fazer um bom trabalho. Então, nessa semana, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Constituição. E aí eu trouxe para vocês já explicando, tentando explicar esse conteúdo para vocês, a atividade com um texto que fala sobre a Constituição. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, essa Constituição que rege o nosso país, ela é de 1988 e ela é um resultado de uma luta muito grande da população por direitos, por cidadania, por liberdades, como por exemplo a liberdade de expressão, né? E outras questões mais, como por exemplo a liberdade de religião, a liberdade de culto, né? No caso aí a liberdade religiosa. E aí ela vem também contemplar as minorias, ditas minorias, como por exemplo a questão do movimento negro. Então aí essa Constituição ela vai contemplar a questão da luta pelo fim do racismo, né? Pela questão pelo fim do preconceito, né? Como, por exemplo, a questão das pessoas que têm escolhas sexuais diferentes, opção sexual diferente de outras pessoas, né? Porque a gente tem a questão da heterossexualidade, mas você tem as pessoas que que são homossexuais, você tem bissexuais, você tem homem trans, que é a mulher que se tornou homem, você tem a mulher trans, que é o homem que se tornou mulher, você tem o gender queer, enfim, você tem uma série de questões que essa Constituição vai garantir direito à liberdade, né? Direito às minorias mesmo de viver de acordo com aquilo que ele escolheu para si próprio. Aí você também, essa Constituição vai contemplar os indígenas, uma série de questões, certo? Então, ó, essa Constituição, ela foi promulgada em 1988 e foi um grande marco de redemocratização no Brasil após a ditadura civil. O intuito principal desse texto é garantir, em linhas gerais, direitos sociais, econômicos, políticos e culturais que estavam suspensos no período anterior, né? E que posteriormente seriam regulamentados por leis específicas. Então, direitos sociais, né? Direitos econômicos, direitos políticos, né? Que tinham sido cerceados no período anterior, essa Constituição ela vem contemplar para a população brasileira, né? E pulando aqui no texto mais para frente, uma característica da Constituição de 88 foi a divisão e independência dos três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Cada poder ele é independente. O executivo, por exemplo, é realizado pelo presidente, pelo prefeito, pelo governador. O legislativo é pelos deputados, pelos senadores, vereadores, e o judiciário pelos juízes, desembargadores, enfim. E esses poderes eles têm que funcionar de forma harmônica entre si, mas eles têm que ser de forma independente. Então, o legislativo não pode tentar influenciar o executivo não deve
tentar influenciar a decisão dos juízes. Então ele é independente, mas harmônico. Ele deve funcionar dessa forma, né? O regime presidencialista foi adotado um pouco mais à frente, em 1993, e essa Constituição ela contempla uma série de questões que eu quero discutir com vocês aqui através de um site aqui da internet que traz pelo menos os primeiros artigos dessa Constituição para a gente entender melhor. Então vamos seguir aqui. Antes de partir para os artigos, vamos ver esse vídeo aqui no dia em que Ulisses Guimarães declarou promulgar a Constituição. O nobre Ulisses Guimarães, deputado que infelizmente faleceu algum tempo depois. Vamos ouvir. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. O dia 5 de outubro de 1988 ficará marcado na história do Brasil. Foi o dia em que o país reencontrou a plena legalidade democrática. Durante 21 anos, de 1964 a 1985, o desejo de um só homem, o general eleito indiretamente para ocupar a presidência da República, foi lei. Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo impuseram através de decretos, lei e atos institucionais a vontade deles ao país. Um dia o país cansou. A elaboração de uma nova Constituição era um anseio antigo do PMDB. E ele foi realizado da maneira mais democrática possível, através da eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte. Participaram da elaboração da nova Constituição desde os latifundiários da UDR até líderes indígenas. Ninguém ficou de fora. Toda a sociedade participou. E Ulisses foi o incansável líder do movimento de reencontro da nação com o direito, com a liberdade, com a vida regida por regras justas, claras, precisas. Foi Ulisses quem dirigiu até o fim, com ação firme e destemida, os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Quando o presidente José Sarney disse que a Constituição tornaria o país ingovernável, Ulisses respondeu: a Constituição, com as correções que faremos, será a guardiã da governabilidade. Constituição de 1988. Viva a vida que ela vai defender e semear. O dia 5 de outubro do ano passado foi o mais emocionante da longa carreira política de Ulisses Guimarães. É com alegria que ele sobe correndo as escadas para sentar-se à mesa da qual presidiria a sessão de promulgação da Constituição brasileira. Ele agitou a carta como um verdadeiro troféu do povo brasileiro. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Ok, então como a gente pode perceber, esse vídeo ele trata sobre essa questão da promulgação da Constituição. E se você percebeu, hoje, no dia que eu estou gravando o vídeo, é 6 de outubro de 2020. A Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 2020. Então, ontem, fez aniversário a promulgação dessa Carta Magna que rege o Brasil atualmente, que é a Constituição Federal de 1988. Portanto, já são 32 anos que nós temos essa Constituição como o conjunto de leis que nos rege como nação, né? E os cidadãos brasileiros devem seguir. Vamos aqui abrir essa outra página para a gente ver um pouquinho sobre essa Constituição. Bem rapidinho aqui. Essa Constituição, ela começa aqui falando no parágrafo único, aqui bem no início da carta, o seguinte, vou destacar algumas coisas. Primeiro, todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então essa Constituição ela é clara em dizer que todo poder emana de mim e emana de você, que é povo, que é cidadão brasileiro. Então, eu exerço esse poder através das pessoas que eu elejo. Então, é o presidente, o governador, o deputado, o senador, o vereador.
o prefeito, né? Então essas pessoas que eu elejo, elas vão me representar e exercer o meu poder. Então o meu poder é exercido através dessas pessoas. Por isso que eleição é uma coisa séria. Por isso que eu devo eleger representantes que são sérios. Infelizmente, todos nós, cidadãos brasileiros, eu acredito, ou a maioria esmagadora, está desencantado com eleições, né? Eu mesmo estou muito desencantado, mas a gente não pode perder a fé e a gente tem que pesquisar e não jogar o nosso voto fora, né? Porque apesar de todo esse cenário de corrupção, né, eu acredito que ainda tem boas pessoas que se candidatam e que têm um projeto sério para essa nação. Infelizmente, muitas vezes as pessoas elegem aqueles que têm dinheiro e que têm tempo na mídia, nas TVs, né? E às vezes às vezes a mídia pinta aquele candidato que não tem muito tempo como um louco, né? Como alguém que não é preparado. Eu me lembro antigamente que tinha um candidato chamado Enéas Carneiro, que as pessoas taxavam como louco. Depois procura alguns vídeos dele aí no YouTube que você vai ver. O cara era médico, professor de medicina, né? Acho que ele ensinava cirurgia cardíaca, não sei. Era físico e o cara era um gênio. Mas as pessoas taxavam ele como louco, como alguém que não tinha capacidade para governar a nação. E assim acontece com pessoas que não têm muito tempo na TV, nas mídias, né? Tempo nos jornais, nas grandes redes de TV, justamente porque essas redes de TV, esses jornais, eles têm compromisso de eleger pessoas que são do grupo dele ali. E são pessoas que têm um discurso que agrada essas grandes redes. Na verdade, essas redes são mantidas para que essas pessoas sejam eleitas. E a gente, muitas vezes, acaba elegendo essas pessoas, né? E não é pesquisa sobre outros. Então, continuando aqui, ó. O artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. É o objetivo do governo brasileiro, da República. Construir uma sociedade livre. Uma sociedade que tenha liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade religiosa, livre manifestação, liberdade para eu abrir meu comércio, liberdade para eu estudar, liberdade de ir e vir, desde que, é claro, eu não fira as leis, desde que eu não seja um fora da lei, desde que eu não seja um mau cidadão. Essas liberdades são garantidas a mim. Uma sociedade justa, onde haja justiça, onde o governo faça justiça social, onde o governo contemple as pessoas com uma boa rede de educação, uma boa rede de saúde, uma boa rede habitacional, segurança, dê dignidade para as pessoas, onde o governo aplique a lei de fato, de forma justa, mas infelizmente a gente não vê isso acontecendo. Quando o governo não faz isso, o governo pega essa Constituição e rasga, né? É uma sociedade solidária. Isso é papel do governo construir, uma sociedade onde o governo se solidarize com todos, não apenas com pessoas que têm o dinheiro, mas com as pessoas mais pobres, inclusive, que necessitam de ser assistido por esse governo. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Então é papel do governo garantir o desenvolvimento da nação em todos os aspectos, em todas as regiões do país. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização. E, além disso, reduzir as desigualdades sociais. Erradicar a pobreza. Acabar com a pobreza. Infelizmente, os governos têm falhado, porque aquele dinheiro, por exemplo, que era para chegar embaixo, ele não chega, ele é desviado no meio do caminho, no meio do processo. Vai para os bolsos dos corruptos. Né? Infelizmente, isso acontece no nosso país. Acabar com a marginalização, sabe? Aquele cara que dorme na rua, aquele cara que não tem o que comer, aquele cara que não tem emprego, aquele cara que está à margem, parece que ele não está dentro da sociedade, que ele está excluído. O governo tem que trabalhar para acabar com isso. E diminuir e até acabar com a desigualdade social. É isso que o governo tem que fazer, tanto social como regional. Por fim, promover o bem de todos, sem preconceito de origem. Né? Então, se você é alguém que veio lá do Japão, sua origem, então, é uma origem humilde, você vem lá da favela, ou vem de uma região bem do interior, né? Isso não, o governo tem que promover ações para que acabe com esse preconceito de origem, de raça, dependendo da raça que você é originário, sexo, seja homem, seja mulher, e agora isso é mais ampliado para outros gêneros, né? Antigamente a mulher era discriminada, hoje em dia isso eu acredito que ainda aconteça, mas o governo tem que trabalhar para que isso acabe.
preconceito com relação à idade e qualquer outras formas de discriminação. Às vezes você é discriminado, não sei, pela sua concepção física ou pela religião que você segue, enfim, todas essas questões. Isso é papel do governo fazer, né? Então essa Constituição é conhecida como a Constituição Cidadã, a mais democrática de todas. Democracia significa governo do povo. Então o povo participou da construção dessa Constituição, que infelizmente muita gente ainda rasga, muitos políticos não levam essa Constituição a sério, certo? E aí a Constituição vai seguir, é um livro grande, né? Ela vai seguir destrinchando todas essas questões que a gente está falando aqui. E depois, se você tiver interesse, você pode pesquisar. Eu acho que essa Constituição ela deveria ser um livro de cabeceira de todo cidadão brasileiro para conhecer os seus direitos, mas também os seus deveres. Na próxima aula, a gente vai falar sobre essa questão dos direitos e os deveres, né? A atividade de vocês ela tem 2 questões bem tranquilas de ser resolvida, ok? Então era isso para hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado. E lembre-se, não deixe a peteca cair. Você vai colher os seus frutos. Tchau, tchau e até a próxima.